Antes de começar a aula de hoje, só queria me manifestar. Essa semana um bando de pseudo-universitários racistas fez uma manifestação numa competição esportiva. Acho que é só gente que não está preparada para conviver, que não quer conviver. Fico feliz que na nossa universidade isso não acontece. E bom, nós vamos começar um novo curso hoje. E meio passei de ontem para hoje, assim, tentando me esvaziar da álgebra linear para vir para o cálculo, né? Porque agora, bom, que vocês já sabem, derivada, integral, então vamos trabalhar com curvas. Tem uns colegas da física que gostam de falar em movimentos. Porque o movimento, vamos dizer, tecnicamente, em matematiquês, a gente chama de curvas parametrizadas. Quer dizer, a gente distingue o objeto, a curva, como conjunto do plano do espaço, do movimento, né? Você tem como se fosse uma partícula descrevendo uma certa trajetória. Então, a curva é o conjunto, mas a gente vai estar olhando para funções C, num certo intervalo I, em R2 ou R3, que a cada T vão associar C de T. Então, está mais pensando no movimento do que na curva. É claro que as duas coisas vão se confundir. Então, aqui a ideia é que C de T vai ter coordenadas, né? X de T, Y de T e, eventualmente, Z de T. E, bom, a ideia que vai ser pensar em termos de velocidade, aceleração, coisas assim que vão exigir derivada. E depois coisas como comprimento de arco, coisas assim que vão chamar integral. Então, começar pensando assim, quer dizer, você, em princípio, pensa isso, né? Você tem um certo intervalo, pode ser aberto, fechado, semiaberto, limitado, ilimitado, e C de I no plano ou espaço. Isso corresponde, talvez, à nossa experiência de jogar pedrinha, ou bola de gude, ou lá o que seja. A partir do momento que você coloca um sistema de coordenadas, então aí você pode olhar para essa curva parametrizada e descrever C de T, vamos botar aqui só no plano, né? X de T, Y de T. E aí você passa a trabalhar com as coordenadas. Nem tudo vai necessitar que a gente desça ao nível das coordenadas, mas vamos pensar assim. Então aí a primeira coisa é você pensar assim, né? C de T mais H, o H aqui faz às vezes do ΔT, isso é uma variação de posição. Se você fizer 1 sobre H vezes C de T mais H menos C de T, a ideia é que quando H tende a zero, você vai olhando para isso, né?
divide esse cara por h. Quando h tende a zero, você vai ter um certo limite aqui que deve ser que a gente vai chamar de velocidade. É uma tradição na mecânica de partícula botar o ponto como derivada em relação ao tempo. O parâmetro t, tempo, e o ponto é a derivada em relação ao tempo. Isso aqui, não, vamos dizer, não precisa de sistema de coordenadas. Mas, é claro, se a gente colocar em coordenadas, isso vai ser x de t mais h menos x de t, y de t mais h menos y de t, dividindo por h, ele entra aqui. E a ideia, eu não vou, talvez, me aprofundar muito nisso, mas isso daqui vai tender para a derivada de x em t e a derivada de y em t. Então, x ponto de t, y ponto de t. Quer dizer, esse daqui é o nosso c ponto de t. Isso não depende do sistema de coordenadas. É claro que quando o sistema é um sistema canônico, é mais simples em muitos aspectos. Então, esse vai ser o vetor velocidade. Eventualmente, você também pode, agora, botar aqui no seu sistema de coordenadas, olhar em cada instante, sei lá, a curva descrita pelo c ponto de t. Quer dizer, o vetor velocidade também pode ser marcado como um ponto. Você tem c ponto de t, e aí você pode fazer a velocidade da velocidade que é a aceleração. Então, o c ponto de t, o c2 pontos de t, às vezes a gente vai chamar de a de t, e o c ponto de t, às vezes, de v de t. Claro que aí vai ser a derivada segunda aqui. Bom, agora eu vou começar a discutir algumas coisas. Uma coisa que é meio tradicional é a gente olhar assim para, vamos dizer, aqui é o C de T, aqui é o V de T, e aqui é o A de T. É meio tradicional você olhar para a componente tangencial da velocidade, da aceleração, e chamar de aceleração tangencial. Para os físicos é muito importante botar os vetorizinhos, porque você bota a flechinha aqui em cima, e quando você não tem a flechinha é o escalar. Eu tenho uma certa preguiça, Então, o que é isso? Você projeta o vetor da aceleração na direção da velocidade. Então, isso daqui vai ser o A de t, V de t, dividido por V de t, V de t vezes V de t. Eu acabei decorando essa fórmula da projeção de tanto dar aula disso. Quer dizer, aqui você, lembrando assim, né, você faz aqui o U de t igual a 1 sobre V de t, sobre a norma de V de t, V de t. Aí você faz aqui, projeta esse aqui, então faz A de t escalar U de t, esse tamanho com sinal, vezes o vetor U de t, isso seria a aceleração tangencial no tempo t. Substituindo, aqui você tem 1 sobre V de t, aqui você tem outro 1 sobre V de t. Então, norma de V de t ao quadrado é isso aqui, e aí ficou um V de t. Então, dá isso aqui.
Então, isso aqui é a aceleração tangencial. E o que sobra é a aceleração normal. A aceleração normal no tempo t é a aceleração em t menos a aceleração tangencial de t. Às vezes a gente pode pensar em projetar na direção perpendicular, mas quando você está no espaço, o que você tem é a velocidade, é a direção tangencial. Então você projeta na direção tangencial, o que sobra é a direção normal. Bom, vocês discutiram um bocado em cálculo a ideia da tangente aqui associada a isso, né? Você pega... que foi? Por que esse cara é tangente? Você pegou a secante, dada pelo vetor c de t mais h menos c de t, dividiu por h, ainda continua secante, e aí passou o limite quando o h tende a zero, quer dizer, quando um ponto tende para o outro. De certa forma, deve ter um significado essas duas acelerações, né? Quer dizer, se você escreve a aceleração como aceleração tangencial mais a aceleração normal, né? A aceleração tangencial, ela está na direção da velocidade, então ela deve modificar a rapidez com que você anda. Enquanto que a aceleração normal, como é perpendicular, ela deve desviar a direção da velocidade. A gente pode tentar realmente, vamos dizer, medir isso, né? Vamos fazer o seguinte, vou apagar a figura e vamos olhar para isso. Quer dizer, imagina que você, vamos dizer, olha para V de t. V de t é a raiz quadrada do V de t escalar V de t. Eu estou pensando em derivar isso. Essa é uma função, isso é um número, uma função escalar de t, que é um número. Então, a função de R em R, a gente sabe derivar, só que passa por uma coisa estranha aqui. Acho que eu vou já fazer um pequeno parênteses e pensar o seguinte, imagina que você tem dois vetores, U de t e W de t, vetores, num espaço vetorial E, e que tem um produto escalar. E você tem, então, U de t, W de t. E aí você quer derivar isso aqui. Vocês viram a derivada do produto, né? Quando é em R, né? Você pode pensar assim, né? Você faz U de t mais H menos U de t igual a delta U, W de t mais H menos W de t igual a delta W. E aí você escreve o produto assim, né? U mais delta U vezes W mais delta W menos UV e divide por H, que é o delta T. E aí fica fácil, né? Porque você distribui aqui, né? O W, aqui é W, né? O W corta com o W, aí você fica com U delta W mais delta W U, aliás, U delta W mais delta U W mais delta U delta W dividido por H, aí delta W dividido por H tende para a derivada de W, delta U sobre H para a derivada de U, e aqui você pega um dos dois para tender para a derivada que você quiser e o outro tende a zero. Então o produto tende a zero, né? Então isso aqui tende para U W ponto mais o ponto W
e mais zero aqui. Essa é a regra da derivada do produto. Se você olhar para cá, vale igualzinho. Troca isso daqui por isso. E aí você bota o H aqui para dentro, usa de certa forma que vamos dizer, se você tem U vezes uma coisa que tende para outra, quer dizer, aqui você tem U vezes delta W sobre W, esse tende para W ponto, então esse daqui tende para isso. Pode depois esmiuçar isso eventualmente, mas a derivada do produto se faz assim. Então isso aqui se deriva como um produto. Então se você fizer a derivada em relação a T da norma de V de T, isso daqui é raiz quadrada de alguém, então isso daqui é, vou pensar esse cara como ele é elevado a 1/2, vai dar 1/2 de VV elevado a menos meio, vezes a derivada de VV. Então vai ser V ponto V mais VV ponto, que é 2 vezes VV ponto. Aqui eu estou omitindo o T. Tá legal essa revisão da derivada do aqui? Oi? Eu estou pensando da seguinte maneira. Eu vou usar só a seguinte coisa. Imagina que eu tenho aqui A de T, produto escalar de A por B. Supõe que esse A tenda para um certo A0 e esse B tenda para um certo B0. Então eu posso dizer que o produto escalar tende para A0, B0. Tem talvez detalhezinhos aí de conta para fazer, mas é a mesma coisa, é a mesma demonstração de que o limite do produto é o produto dos limites também. Então, eu vou usar isso. Bom, eu quero derivar isso aqui. Então, eu quero o limite, quando H tende a 0, de U de T mais H, W de T mais H, menos o W, U de T, W de T, sobre H. Então, eu simplesmente... Tem um negócio aqui de somar e subtrair, eu não sei exatamente se no cálculo vocês fizeram assim, soma, subtrai, fica um negócio meio macetoso. É também macetoso, mas é mais simples, né? Você pensar assim, né? Pensar U de T mais H menos U de T como delta U e W de T mais H menos W de T como delta W. É tradicional, o cara que não entende pergunta, na hora que você explica, é o cara que não está prestando atenção na explicação. Então aqui você escreve isso daqui assim, como limite, quando H tende a 0. Então, U de T mais H, você pode escrever como U mais delta U. W de T mais H como W de T mais delta W. E aí você escreve U de T, W de T. Agora, quando você abre esse produto escalar aqui, tem um termo U de T, W de T, que cancela com esse. E sobram 3 termos. Então, o primeiro termo, eu vou fazer já assim, ó.
O primeiro termo vai ser ΔU sobre H vezes W de T. O segundo vai ser U de T vezes ΔW sobre H. E o terceiro vai ser ΔU, ΔW, e tem um H aqui embaixo. Eu posso botar o H embaixo de quem eu quiser. Posso botar embaixo desse aqui, por exemplo. E agora, ó, como é o H que está tendendo a zero, esse cara está parado. Esse cara daqui é o U de T mais H menos U de T sobre H. Então, o limite dele é a derivada de U, supondo que a derivada de U exista. Então, esse cara daqui tende para o ponto de T. E esse está parado. Esse daqui tende para W ponto de T. Esse daqui tende para o ponto de T e esse aqui tende para zero. Então, você fica com o ponto W mais o W ponto mais zero. Exatamente como não teve nada de diferente, essencialmente diferente da regra da derivada do produto. Eu quero voltar a isso depois, porque tem vários produtos que aparecem para a gente, né? Produto escalar, produto vetorial, produto de matriz por vetores, produto de matrizes. Então, todos esses produtos se derivam como produtos. Então, aqui eu tenho, não sei se melhorou, não adiantou nada. Então, aqui eu posso pensar esse como sendo U, esse como sendo W, e aí eu vou ter U W ponto mais U ponto W, como U e W são iguais, vai dar 2 vezes VV ponto. Então, você corta isso daqui. Uma das coisas, eu estou fazendo isso não é por acaso, eu estou fazendo sem coordenadas, porque vale a pena, eventualmente, você fazer algumas derivadas, algumas coisas, sem recorrer às coordenadas. Sempre, coordenada para ser uma muleta que você pega a rodinha da bicicleta e tal, se você não se sentir seguro. Então, isso daqui é igual a VV ponto sobre certo? Deu quase, né? Deu quase a fórmula da aceleração tangencial. Na verdade, ó, isso daqui você pode escrever assim, né? Esse cara aqui tem norma 1. Então, isso daqui é a parte... Isso aqui, é claro, eu podia pegar o módulo, mas se eu pegar o módulo, eu empobreço um pouco a informação que tem aqui. Porque esse sinal está dizendo se a aceleração tangencial está no sentido da velocidade ou contra a velocidade. Quer dizer, quando ela é negativa, ela está jogando contra a velocidade. Então, esse cara que está aqui é exatamente isso. Você tem aqui o unitário da velocidade e aqui tem o tamanho da aceleração normal, da aceleração tangencial, com um sinal que indica se ela está positiva, fazendo a velocidade aumentar, ou negativa, fazendo a velocidade diminuir. Então, esse bicho aqui é exatamente o que informa a variação do tamanho da velocidade. A variação da rapidez. Se você está andando mais rápido, tendendo a andar mais rápido ou mais devagar. Então, beleza, aceleração tangencial significa o que ela tem que significar. Não tem física nenhuma envolvida aqui.
É engraçado que a gente sempre pensa mecânica, física. Quando eu cheguei na França para fazer o doutorado, eu me espantei um pouco, porque lá tem uma separação. Física é uma coisa, mecânica é outra. Porque realmente mecânica tem muito de só matemática, né? Bom, e a aceleração normal? Quer dizer, a aceleração normal parece ser o que vai fazer o ângulo da velocidade mudar, né? Talvez uma ideia seja fazer o seguinte, ó, pega o zero aqui, pega a velocidade, a variação de ângulo a gente pode fazer o seguinte, pega aqui o unitário, né, 1 sobre norma de V, ele anda aqui no círculo unitário. E aí vamos olhar como esse ponteiro aqui se move, né? Pensa só, se a gente olhar para... a gente poderia pensar esse cara daqui como uma coisa assim, né? Uma coisa assim, tipo cosseno θ, seno θ. E aí, se a gente derivar esse cara, isso aqui vai nos dar menos seno θ cosseno θ, só que tem a derivada do θ aqui, derivada do θ aqui, né? Então tem um θ ponto aqui, acho que eu vou escrever assim. Θ ponto de t, menos seno θ de t, então, esse cara aqui é unitário também. Quer dizer que a norma desse cara vai, ou o produto escalar dele por esse cara daqui, vai nos dar o θ ponto. Então, vamos tentar derivar esse cara. Então, vamos olhar aqui para a derivada em relação a t de 1 sobre norma de V. Vou fazer de novo assim, né? Derivada em relação a t de 1 sobre... acho que eu vou botar aqui VV elevado a menos meio V. E, olha, outro produto aqui, hein? Aqui é um produto de uma função de t escalar por um vetor que também depende de t. Quer dizer, como se eu tivesse uma coisa assim, né? Sei lá, um alfa de t vezes w de t. Quando eu for derivar isso, faço a mesma coisa, né? Eu faço alfa mais delta alfa vezes w mais delta w menos alfa w, divido por h, e é a mesma conta. Isso aqui também vai tender para alfa ponto w mais alfa w ponto. Tá legal? Então, vou fazer isso. Então, isso daqui vai ser igual... vou ter que derivar isso aqui, então vai dar menos meio, V escalar V elevado a menos 3 meios, e aqui a derivada de V escalar V, eu já vi que deu 2 vezes V ponto. Isso aqui é só a derivada desse. Vezes V. E mais VV elevado a menos meio, V ponto. Ui, grande, né? Tem um VV elevado a menos meio aqui e tal.
Bom, esse 2 corta com esse 2 aqui. Então, aqui, isso aqui é aceleração, né? Isso aqui é a norma da velocidade. Então, eu tenho a aceleração sobre a norma da velocidade menos isso daqui, ó, é a aceleração escalar a velocidade, isso aqui, dividido, aqui eu tenho a velocidade, e sobrou a velocidade, tá, aqui tem a velocidade, o 3 meios, né, esse cara daqui elevado a 3 meios é ele, vezes ele, mais a raiz dele, que é esse aqui. Isso aqui é 1 sobre a norma da velocidade, Isso aqui é aceleração tangencial. Quer dizer, isso aqui é igual a 1 sobre a norma da velocidade, aceleração tangencial não, desculpa, aceleração normal, né? Esse é a tangencial. Então, bom, não deu a aceleração normal, mas deu a aceleração normal dividida pela velocidade. Por que será? O que será mais ou menos o seguinte, ó. Você tem o V de T aqui, ó. Aqui pega o H vezes a aceleração. Então, aqui é a parte da aceleração tangencial. Se você vier aqui na direção assim, esse daqui é o H vezes a aceleração normal. Esse bicho daqui. Eu vou botar ele em verde, assim. Quando você dividir por H, quando você vem, se você vier para cá, você tem que dividir por esse tamanho daqui, que é exatamente o tamanho da velocidade. Quer dizer, se você trouxer esse bicho para cá assim, ó, isso daqui é H, aceleração normal, sobre a norma da velocidade, que é esse tamanho daqui. Agora, quando você dividir por H, você tem isso. É mais ou menos razoável, quer dizer, você dá uma certa... Você tem uma velocidade assim, aí você dá essa aceleração aqui, digamos que isso seja H, aceleração normal. Você desvia assim. Se você tiver uma velocidade maior e der o mesmo H, aceleração normal, você desvia menos. Então, essa ponderação pelo tamanho da velocidade está razoável na variação angular. Bom, então, temos, assim, uma noção do que é aceleração tangencial, aceleração normal. Mas eu queria aprofundar umas coisas. Assim. Talvez vamos fazer um exemplo. Círculo, né? Movimento circular. Não precisa ser uniforme. Vamos pensar assim, C de T é igual a X de T, Y de T, e a hipótese vai ser que X de T ao quadrado mais Y de T ao quadrado igual a um certo R2, isso aqui é uma constante positiva, né? Pode fazer a gente pode fazer a conta assim, né? Vamos olhar para cá, ou vamos fazer assim, ó, C de T, escalar C de T,
igual a R2. Bom, a gente tem isso aqui, a gente pode derivar, já que isso é uma constante, vai dar zero. Então, a gente tem aqui 2x, vou omitir o t, mais 2y, y ponto, igual a zero. O que vocês veem aí? Enquanto ninguém diz nada, eu vou derivar aqui. Aqui isso daria 2c ponto de t, escalar c de t, igual a zero. O que vocês veem ali? Vou fazer aqui no meio. Não exatamente a aceleração, não. Estou vendo a velocidade e a posição, né? Está aqui, ó. C de t. Aqui também, né? Porque isso daqui, ó, é 2 vezes x ponto, y ponto, mas talvez esse aqui não apareça tão evidentemente quanto esse. Bom, a gente pode derivar de novo, corta esses dois aqui, né? Isso aqui vai dar x 2 pontos, mais x ponto quadrado, mais y 2 pontos, mais y ponto quadrado, igual a zero. Esse daqui vai dar c ponto, vamos dizer, c2 pontos, c, mais c ponto, e aí vemos alguma coisa aqui? Desenhar o C2 pontos aqui, né? Esse daqui é o V, né? E tem um detalhe, ó, nesse caso particular do círculo, né, a componente tangencial é assim e a componente normal é exatamente na direção da posição. Quer dizer que, vamos dizer, isso aqui essencialmente tem a ver com a aceleração normal. Esse aqui é o quadrado da velocidade. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui, né, você tem aqui x 2 pontos, y 2 pontos, escalar xy, mais, vamos botar assim, x ponto, y ponto, x ponto, y ponto. Então, a gente pode olhar para isso aqui assim, né? A vezes C mais norma de V ao quadrado igual a zero. Esse cara aqui, sem muito pensar, né, eu diria que como o cara curva para dentro, esse cara daqui, esse desenho está certo. E quando eu faço esse produto escalar, se eu dividir por R, eu vou ter esse cara aqui, né? É o unitário dessa direção. Então, vou dividir aqui por R também. E isso daqui é a componente normal da aceleração, talvez com um sinal menos, né? Eu diria que isso aqui é menos aceleração normal, é igual a menos
norma de V ao quadrado sobre R. Vocês estudaram física no colégio? Não tinha um negócio de aceleração normal V2 sobre R? Eu me lembro que tinha uma fórmula assim, em física. Quando você faz um movimento circular, a aceleração normal é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Né? Vou fazer aqui. Repara, não depende do movimento ser circular uniforme e nem de nada de física. Aqui eu costumo pensar que é uma imposição da geometria mecânica. Na verdade, eu devo dizer para vocês que eu quando estava acho que no primeiro período, esse negócio passou assim por mim, eu não entendi muito bem. Eu lembro que eu perguntei para um colega que fazia física, ele me disse, não, a aceleração, que é aquela coisa da força, que você segura a pedrinha num barbante, né, e faz assim, aparece uma tensão. E eu não entendi aquilo, ele disse, não, é pelo fato do movimento ser circular, porque, olha só, a geometria impõe à mecânica que para o cara andar em círculo, ele precisa ter uma aceleração normal, que é igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio. Agora entra a física. Bom, mas o que está fazendo essa aceleração? É a corda que está ali. Então a corda tem que estar puxando a pedra com a força correspondente a essa aceleração. Tá legal? A física entra nesse momento, lei de ação e reação, tudo mais que você quiser na história. Mas até aqui é simplesmente cálculo, a geometria impõe isso. Mas talvez isso não seja uma coisa particular do círculo, né? Talvez a gente pudesse investigar o seguinte, imagina ser um pouquinho mais... Ih, estou apagando, de repente alguém não entendeu, quer perguntar alguma coisa? Não, todo mundo entendeu tudo? Que bom, hein? Estou pensando na seguinte coisa, imagina que você tem assim uma certa trajetória, e aí tem aqui um certo ponto, P0, e aí você vem e passa por esse ponto, e você tem uma certa velocidade. Você pode estar com uma certa aceleração. Bom, tem uma parte da aceleração que está contribuindo para aumentar, no caso, a velocidade, mas tem uma parte da aceleração aqui, né, que é a aceleração normal, que é quem está fazendo o bicho curvar. Será que essa... Porque ali a gente viu no caso do círculo que existe uma relação entre a aceleração, quer dizer, a nossa relação era isso, né? A aceleração normal é igual a 1 sobre o raio vezes o quadrado da velocidade. Oi? Bom, ia dar mais trabalho, porque aí você não ia estar mais no círculo, né? O R de t, se o R varia com t, você está numa curva qualquer, né? É um pouco que eu estou começando a tentar pensar aqui, né? Mas talvez, nesse caso, a gente poderia botar coordenadas, mas aí seria ou a gente bota coordenadas polares ou não. Eu vou trabalhar sem coordenadas polares. Porque no caso do círculo, era o centro do círculo, o raio, era uma coisa muito forte para ser desprezada.
Aqui talvez não esteja tão claro que você botar uma origem aqui, considerar esse R e esse θ seja talvez a melhor estratégia, não sei. Mas eu estou pensando isso, será, porque se a gente vivesse em tempos mais antigos, talvez a gente não tivesse essa experiência, mas todos nós andamos de carro, de ônibus, e sabemos o que acontece quando faz uma curva. E sabemos, né, que quando você entra numa curva com uma certa velocidade, aquilo impõe lá, os seus pneus têm que trabalhar para o carro não sair, e se a velocidade aumenta, tem que trabalhar mais. Então, talvez tenha uma coisa assim, né, uma relação entre a aceleração normal e a velocidade. Então, eu vou tentar investigar isso da seguinte maneira, né? Vamos considerar assim, você tem C de um certo intervalo AB em R2, né? E certo C de T, C de um certo T0 igual a P0. Então, aí você tem, né, você tem V de T igual a C ponto de T, A de T igual a C dois pontos de T. E agora imagina o seguinte, vamos mudar o parâmetro, de maneira que a gente percorra essa curva de outra maneira. Uma maneira que eu penso fazer é a seguinte, aqui você tem o intervalo AB, está aqui o T0, vamos pegar um intervalo aqui assim, A1, B1, e fazer uma função alfa aqui, né? Aqui vive, e aqui terá um certo S0, aqui vivem os S, aqui vivem os T's, e aqui alfa de S vai ser T. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a C1 de A1, B1 em R2, que a cada S vai me associar C de alfa de S. De maneira que, escolhendo a maneira como o alfa vai percorrer o intervalo AB, eu escolho a maneira como o C1 vai se mover aqui. Tá legal? Quer dizer, para as diferentes funções alfa, eu vou ter diferentes movimentos aqui sobre a mesma curva. E aí, bom, eu vou ter, né, o S0, né, então isso aqui vai ser C1 de S0. E aí eu vou olhar para a velocidade e a aceleração nesse ponto. Então, vamos derivar, né? Quer dizer, a gente vai ter C1 ponto, vamos dizer, C1' de S, né? Quer dizer, isso daqui vai ser C, bom, já está aqui, né? Isso daqui vai ser regra da cadeia aqui. Para encurtar a história aqui, eu vou notar que a regra da cadeia vale em coordenadas, tá? Quer dizer, se você tem aqui C de T igual a X de T, Y de T, Z de T, aqui eu acho que eu vou pensar até R3, porque eu acho que não tem nenhuma necessidade de me restringir a R2. Então, se você tiver C de alfa de S igual a X de alfa de S, Y de alfa de S, Z de alfa de S, quando você derivar em relação a S aqui, vai sair regra da cadeia aqui, regra da cadeia aqui, regra da cadeia aqui. Então, se você fizer DDS de C de alfa de S, vai sair alfa' de S, aí vai ter X ponto de alfa de S, Y ponto de alfa de S,
Z ponto de alfa de S. Porque a derivada, né, eu derivo x em relação a t, eu derivo x simplesmente, vou ter isso aqui. Então, isso aqui vai ser alfa' de S, C ponto de alfa de S. Então, significa que o meu vetor velocidade, o seu um ponto, está aqui, multiplicou a velocidade saiu multiplicada por alguma coisa. Agora, segunda derivada, C1, duas linhas de S. Eu tenho que derivar isso aqui como um produto. Então, eu vou ter aqui alfa, duas linhas de S, C ponto de alfa de S, mais, aqui ó, eu vou ter alfa' de S, aí aqui eu vou derivar esse C, dois pontos de alfa de S, pela regra da cadeia vai sair multiplicado por alfa' de S. Então, o alfa' de S fica ao quadrado aqui. Tá? Agora, observa que tem uma coisa desagradável, né? Porque esse daqui é a aceleração. Está multiplicado por esse ao quadrado. Mas, aliás, eu vou encurtar esse cara daqui, porque ele está muito grande, senão a minha figura vai ficar muito errada, né? Então, esse cara daqui, ó, é esse daqui, né? Isso aqui é alfa' de S ao quadrado vezes A. Mas, deixa eu escrever ele mais aqui para cima. Mas apareceu um outro cara aqui, que é esse cara, esse é o vetor velocidade. Então, essa componente aqui, ó, é assim, né? Alfa, duas linhas de S vezes V. Tá, isso aqui é alfa' de S vezes V. Isso aqui é o V. Então, olha só que legal. A nova aceleração, ela nem sequer está na mesma direção que a antiga, o que é desagradável. Mas as contas já mostraram tudo. Ao mesmo tempo que elas disseram isso aqui, talvez se a gente tivesse feito com coordenadas, não ficasse tão evidente. Mas sem coordenadas está evidente que tem uma componente verde, que é a antiga aceleração multiplicada pelo quadrado desse fator aqui, e mais uma componente que é na direção tangencial. Então, quando eu pegar essa aceleração amarela e fizer a correspondente aceleração normal, isso aqui não desempenha nenhum papel. Então, ela é isso ao quadrado vezes isso. Quer dizer, se eu fizer nova aceleração normal, deixa eu apagar isso aqui que já não, nada disso aqui desempenha mais nenhum papel, né? Então, vamos dizer, nova velocidade é V1, vou botar assim nessa cor, escolhi aqui, é V1 igual a alfa' de S vezes V. E agora, a nova aceleração não a nova aceleração, mas nova aceleração normal. Ela é aceleração normal
índice 1 é igual a alfa' de S ao quadrado vezes a segunda anterior aceleração normal. Tá claro? Porque este cara projetou aqui. Esse aqui é alfa' de S ao quadrado vezes esse. Então, projeta aqui. Como esse cara daqui é perpendicular, não muda nada. Então, ó, se eu multiplicar a velocidade por um certo fator, a aceleração sai multiplicada por esse fator ao quadrado. Quer dizer que existe quer dizer, se você fizer o AN1 dividido por norma de V1 ao quadrado, isso é igual, né? Se você pegar esse cara ao quadrado, botar aqui embaixo, é a mesma coisa que fazer a N sobre V ao quadrado. Quer dizer que a relação entre a aceleração normal e o quadrado da velocidade é constante. Esse aqui é um vetor que não depende da maneira como você percorre a curva, ele só depende da curva. Ele, de novo, é uma imposição da geometria mecânica. Quer dizer, esse aqui a gente pode chamar assim de vetor capa. Eu vou botar excepcionalmente, uma flechinha em cima dele para indicar que ele é vetor. E o que nós estamos concluindo é que a aceleração normal é sempre o quadrado da velocidade vezes esse vetor capa. Esse cara daqui, a gente pode chamar de vetor curvatura. E eu fico imaginando as ruas e estradas do futuro não tão distante, em que passarão os carros elétricos sem motorista, e em vez de ter placas de velocidade, vai ter sensores nas curvas dizendo qual é o vetor curvatura para que o computador de bordo providencie a velocidade adequada que o carro suporta fazer naquela curva. Então aqui é fantástico isso, porque você tem uma imposição da geometria mecânica, quer dizer, você tem a curva, nesse ponto tem um vetor que só depende da curva e que diz, olha, se você quer passar aqui com a velocidade v, você pode andar com a aceleração tangencial que você quiser, mas a aceleração normal tem que ser exatamente o quadrado da velocidade vezes esse vetor que eu estou te dizendo aqui. Tá? E a gente pode chamar, vamos dizer, a norma desse vetor de curvatura escalar. Eventualmente pode fazer as contas no plano e tal, tem uma fórmula. Beleza? Entenderam isso? Isso é o que precisa ser entendido aqui, essa figura, essa coisa aqui. Com isso, se você entender isso, você... Pô, entendi, guardei isso, qualquer hora eu faço as contas, ou leio as contas em algum lugar, mas é isso que importa. Tá? Não sei se eu faço a conta dessa aceleração, dessa curvatura. Se eu faço regras de cálculo. Vou só dar uma repassada em regras de cálculo. Assim.
já que a gente vai... Né, a ideia agora é que nós estamos fazendo cálculo com funções vetoriais. Então, vou passar rapidamente regras de cálculo. Que horas são? 11h10? Temos tanto tempo, né? Regras de cálculo. Eu acho que, bom, as regras mais importantes, vamos dizer assim, você tem, em princípio você pensa isso, você tem um espaço vetorial com produto interno, e aí você tem as regras, vamos dizer, se você fizer a derivada em relação a t de u de t mais v de t, isso daqui vai ser ddt de u de t mais ddt de v de t. O que mais? Bom, agora, na verdade, eu vou ser um pouquinho mais geral agora. Bom, também vai ser verdade o seguinte, né? Se você tiver alfa de I em J e tiver U de J em E, isso aqui são intervalos, então você vai ter U bola alfa, vai ser uma função de I em E, que vai levar S em U de alfa de S. E aí também vai valer, né, que a derivada em relação a S de U de alfa de S vai ser igual a alfa' de S derivada em relação a T de U. Vou botar assim, o ponto de alfa de S. Tá? Quer dizer, aqui é a derivada de U calculada no ponto alfa de S. A demonstração disso dá mais ou menos tanto trabalho quanto a demonstração da regra da cadeia em cálculo. Acho que eu não vou parar para fazê-la, não. E queria destacar que a gente tem vários produtos, né? Assim, produtos. Pensando assim em R3, Rn e tal, quer dizer, você tem o produto, quer dizer, o produto escalar de V por U, você tem o produto escalar, produto vetorial de V por U, você tem, vamos dizer aqui, U e V vetores. Aqui, se você tiver alfa escalar, você tem alfa vezes V. Se você tiver A matriz ou transformação linear, você tem A vezes V. Bom, se você tiver A e B matrizes ou transformações lineares, você também tem A vezes B. Mais algum produto que eu esqueci?
basicamente, o que importa é que tenha uma bilinearidade. Ah, bom, tem o determinante também, né? E se você tiver U e V vetores, você também pode fazer o determinante de UV. Ou você pode também, né, se você tiver U1, o N em Rn, você pode fazer o determinante de U1, o N, que funciona como um produto também. E aí cada um desses caras, ó, vai se derivar assim, né? Você vai ter V o ponto mais V ponto U. Aqui você vai ter V o ponto mais V ponto U. Aqui você vai ter alfa U ponto mais alfa ponto U. Aqui você vai ter a matriz é um vetor em formação de parada de 7 de setembro, né? Então, derivadas são as derivadas em cada entrada da matriz. Então, aqui também faz sentido você fazer a V ponto mais A ponto V. Aqui, mesma coisa, você pode fazer A B ponto mais A ponto B. Todos esses, né, são, vamos dizer, de uma maneira genérica, você tem uma coisa assim, né, você tem X multiplicado por Y. E aí você vai fazer o quê? X, isso aqui seria X de T multiplicado por Y de T. Aí você vai fazer X de T mais H multiplicado por Y de T mais H menos X de T multiplicado por Y de T. E vai escrever isso assim, né? Você vai escrever isso aqui como X mais delta X multiplicado por Y mais delta Y menos XY. E aí a distributividade, quer dizer, o que importa é que cada uma dessas coisas aqui é distributiva. Em todos esses casos, você pode escrever isso como sendo XY mais delta XY mais delta XY mais X delta Y mais delta X delta Y menos XY. Em alguns desses casos aqui, vale a comutatividade. Em outros, não. Quer dizer, aqui vale, aqui não vale, aqui não vale, mas é só troca o sinal. Aqui não faz sentido, aqui não faz sentido, aqui em geral também não faz sentido. Esse aqui vamos deixar para examinar depois. Mas é isso, né? Então você corta esse com esse, e quando você dividir por H, você vai... Está implícito aqui no meu raciocínio, né, que o limite do produto é o produto dos limites em cada um desses casos. O que, vamos dizer, se ficar caro, você faz em coordenada a coordenada, está claro que é. Então, é exatamente a regra de derivação. Nesse caso daqui, ó, nesse caso daqui, imagina isso, ó. Você vai ter assim, ó, U1 mais delta U1, UN mais delta UN. Aí você tem uma distributividade em cada entrada. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o determinante de U1, UN, depois você vai ter uma coisa assim, ó, delta o determinante de delta U1, U2, UN, mais o determinante de U1, UN menos 1, delta UN. Aqui são os que só tem um delta. Depois você vai ter os que vão ter dois deltas, né? Determinante de delta U1, delta U2,
o 3, não importa mais, todos aqui tem mais de um delta. Então, quando você faz isso aqui menos esse aqui desaparece. E sobra isso tudo aqui. Quando você divide por H, aqui aparece a derivada desse com os outros. Aqui aparece os outros com a derivada desse. E aqui, qualquer um agora tem mais de um delta. Então, você bota o H embaixo de 1, e aquilo tende para alguma coisa, só que o outro tende a 0, e mata tudo. Então, todos esses termos aqui desaparecem. Então, esse negócio daqui, né, vai nos dar o determinante de U1 ponto, U2, UN, mais o determinante de U1, U2 ponto, U3, UN, mais o determinante de U1, UN menos 1, UN ponto. É a fórmula da derivada do produto estendida. Tá? Isso aparece, vamos dizer, esses produtos aparecem, vira e mexe para a gente derivar. Eu vou introduzir mais um produto, que é o seguinte. Ficou alguma dúvida aqui? Eventualmente, a gente pode ter que considerar funções em R2 como funções nos complexos. Quer dizer, você pode ter um U de T em R2, outro V de T em R2, você pensar eles como números complexos e multiplicar como complexos. Então, também faz sentido aqui, né, você abrir um espaço aqui em algum lugar e botar U e V em C, e aí fazer o produto, o V. E, obviamente, vai valer a mesma coisa. Então, temos aqui produtos a dar com pau. Eu também vou aproveitar, vou introduzir pelo menos uma funçãozinha de variável complexa. Quer dizer, tem funções de variável complexa que a gente conhece, são os polinômios. Então, deixa eu só... Acabou o giz branco. Cara, eu estou usando giz colorido, eu sempre lembro do aluno daltônico, que toda vez que eu fazia o negócio com giz azul, ele reclamava. Até que ele disse, não, eu sou daltônico, eu não enxergo. E agora eu estou preocupado que o que vai acontecer para o cara que está olhando, não sei se... Bom, então vamos pensar em C. Por exemplo, você pode ter Z de T elevado a N, se você derivar, vai dar a mesma coisa de sempre. Isso aqui vai dar D de T, isso aqui vai dar N, Z de T elevado a N menos 1, Z ponto de T. Pode pensar como produto mesmo. Faz a derivada do produto. Mas eu queria introduzir uma função que é exponencial complexa. Eu não sei o que vocês conhecem de função exponencial. Vocês viram a série de Taylor? Então, vocês sabem, né, que E elevado a x é somatório de n igual a 0 a infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Tudo isso, né? Inclusive, vamos dizer, a derivada aqui fica, se você derivar termo a termo na cara de pau, dá para ver que a derivada de E elevado a x é elevada a x. Mas existem generalizações da exponencial. Uma delas isso aqui é para x em R. A outra é para z, é fazer E elevado a z igual a somatório de n igual a 0 a infinito, de z elevado a n sobre n fatorial, agora é com z nos complexos. Tem uma outra que também está próxima de nós, embora a gente talvez não vá falar nela,
é E elevado a A igual a somatório de n igual a 0 a infinito de A elevado a n sobre n fatorial, onde A é uma matriz quadrada. Porque quando você tem uma matriz quadrada, ou uma transformação linear do espaço nele mesmo, você pode multiplicar a matriz por ela mesma, a transformação por ela mesma, quantas vezes você quiser. Então faz sentido isso aqui. E aí funciona super bem e é importante também. Não vou pensar nessa daqui, mas pensar nessa daqui assim. Para simplificar um pouco a minha vida, eu vou roubar um pouco, né, mas fazer uma coisa que talvez vocês conheçam, que é pensar um número complexo, Z. Eu vou apagar essa aqui. Como x mais y, né? E pensar, não é tão simples assim da gente mostrar, né? Mas pensar que E elevado a Z é igual a E elevado a x mais y, e quem sabe isso daqui seria igual a E elevado a x vezes E elevado a y. E elevado a y vai ser, y elevado a 0, vai ser 1, mais, aí a gente vai ter y menos y2 sobre 2, depois vai ter menos y3 sobre 3 fatorial i, depois mais y4 sobre 4 fatorial, depois vai ter mais y5 sobre 5 fatorial i, acabou o quadro, mas já dá para ver, né, que vai ser uma coisa assim, né, 1 menos y2 sobre 2 mais y4 sobre 4 fatorial menos y6 sobre 6 fatorial mais y8 sobre 8 fatorial menos etc. E mais i que multiplica y menos y3 sobre 3 fatorial mais y5 sobre 5 fatorial menos y7 sobre 7 fatorial mais... E esses caras aqui eu conheço, né? Quer dizer, isso daqui é cosseno y mais i seno y. Então, eu poderia simplesmente botar aqui e dizer, bom, então isso é E elevado a x cosseno y mais i seno y. O que me permite definir isso aqui diretamente assim, sem me preocupar. É claro que aqui não posso deixar de comentar nesse momento histórico, né, que se eu fizer y igual a π, eu vou ter E elevado aí π vai dar menos 1. O que leva talvez a famosa fórmula E elevado a π mais 1 igual a 0. Eu gosto de escrever mais assim do que assim. Ela tem é muito simbólica, assim, porque o 1 é um número da aritmética. O i é um número da álgebra. A origem dele é algébrica. O π é um número da geometria. E o E é um número da análise. E eles, embora pareçam assim, pertencem à mesma família da matemática. E se reúnem de vez em quando no Natal, assim, para fazer essa comemoração.
Mas aqui para nós, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, com esse background aqui, que eu vou agora esquecer, não, ele está aqui como background, vou dizer, eu posso definir E elevado a Z dessa maneira. Então, eu defino E elevado a Z dessa maneira, e se eu fizer, mais particularmente, né, se eu fizer E elevado a T vezes um número qualquer, A mais BI, isso daqui vai ser E elevado a AT, que multiplica cosseno de BT mais I seno de BT. O que me permite derivar isso aqui. Então, a derivada em relação a T de E elevado a T A mais BI vai ser a derivada disso aqui. Então, vai ser A E elevado a AT cosseno de BT mais I seno de BT mais E elevado a AT menos B seno de BT mais IB cosseno de BT. Então, isso daqui é igual... bom, aqui... Esse cara daqui é o próprio... é esse aqui mesmo. E esse daqui, vamos só dar uma ajeitada nele, ó. Isso daqui eu posso fazer assim, né? IB vezes cosseno de BT mais I seno de BT. Isso aqui é isso, né? IB cosseno de BT, I com I menos 1, menos B seno de BT. Então, esse negócio daqui, na verdade, é A mais IB é elevado a AT cosseno de BT mais I seno de BT. Que é... Então, eu derivo isso, eu tenho isso, vezes isso aqui. Quer dizer, estou dizendo que a fórmula, se eu fizer derivar em relação a T, é elevado a um número, a T vezes um número complexo qualquer, Z0, isso vai ser Z0 é elevado a T Z0. Tá legal? Isso vai ter o seu valor aí em algum momento. Então, bom, acho que em regras de derivação... Oi? Como seria o do logaritmo complexo? O logaritmo complexo tem que ser tomado com certo cuidado, né? Porque, por conta disso daqui, o logaritmo teria um certo arco cosseno, arco alguma coisa assim, que não estaria muito bem definido, né? Vamos dizer, se você fizer assim, você não tem uma função, porque o problema é o seguinte, o logaritmo é a inversa da exponencial, né? Só explicar um pouco assim, o que a exponencial complexa faz, né? Você tem aqui os complexos, né? Tem aqui o número I, o número 1, aí você tem aqui, digamos, o I está muito grande aqui. Diminuir o I. Esquecer o I aqui, tá? Então aqui, ó, você tem assim, 2πi, 4πi, menos 2πi, menos 4πi.
Aí você faz, aqui vive o z, aí você faz o e elevado a z, aqui assim. Como é o e elevado a z? Ele pega a exponencial da parte real e pega cosseno mais i seno da parte imaginária. Quando ele chega aqui, ele voltou ao mesmo valor, o seno e o cosseno são os mesmos, então você repete. Então, cada faixinha dessa vai ser elevada aqui. Então, você pegar essa faixinha, você pegar um número qualquer aqui, vamos dizer assim, A, aí aqui você vai ter o BI variando de 0, o B variando de 0 a 2π. Então, aqui você vai ter E elevado a A, e agora isso vai ser vezes cosseno mais i seno de todos esses caras aqui. Ora, quando você tem o cara variando de 0 a 2π, o cosseno mais i seno vai variar no círculo todo. Então, essa faixinha aqui vai ser levada aqui assim. E para cada, se você pegar outro cara aqui, vai dar outro círculo assim. Na medida que o A vai indo para o infinito, você vai preenchendo todo o plano para cá. E aqui, ó, no zero, você está aqui em 1. Só que quando você anda com A para cá, E elevado a A vai ficando cada vez menor. Quando A vai para menos infinito, isso vai para zero. Então, isso aqui preenche o plano complexo todo, menos a origem. Então, cada faixa dessa é elevada no plano complexo todo, menos a origem. Se você quiser pegar o logaritmo, você vai ter que pegar um cara assim, aí você sabe que o tamanho dele, está aqui, corresponde ao A, a parte real do cara. Agora, o ângulo, que seria esse daqui, pode ser qualquer um desses aqui. Quer dizer, o ângulo é esse daqui, mas ele pode... Então, na verdade, ele tem infinitos logaritmos possíveis. Eventualmente, pode acontecer... Vamos dizer, então, quando você define logaritmo, você costuma tirar alguma curva. Vamos dizer, porque o problema é assim, ó, se você for andando, digamos que você diz, esse cara daqui, o ângulo dele... Vamos pensar esse A daqui. Esse cara daqui é esse, é o zero. Aí você vai andando por aqui e vai andando assim. Aí, quando você completa a volta, que você chegou aqui, você está aqui. Então, o logaritmo que antes era esse ponto, virou esse. Então, uma maneira é dizer, bom, então eu vou excluir essa reta aqui, de maneira que quando eu chegar aqui, esse ponto aqui não existe. Então, você pode dizer, bom, eu tiro essa reta e defino o logaritmo no plano complexo menos essa reta. Claro que isso é arbitrário. Você poderia dizer, eu vou tirar... Você pode pegar assim, uma curva qualquer aqui, assim, partindo da origem, que vai até o infinito, e dizer, eu defino o meu logaritmo aqui ao longo, vamos dizer, do lado de cá, e quando eu der a volta, eu não encontro mais o mesmo ponto. Então, o logaritmo tem esse probleminha, assim, né? Quer dizer, o logaritmo de z, na verdade, é o logaritmo do módulo de z, a parte real dele, mais i vezes esse ângulo aqui, que a gente pode chamar de argumento de z. Geralmente, quando a gente usa o maiúsculo, é porque a gente está usando entre 0 e 2π. E aí, quando você deriva, vamos dizer, você deriva o logaritmo, porque tem uma derivada complexa, faz sentido você derivar nos complexos também. Você tem, quando você faz uma função f de z, você faz f de z mais h menos f de z, com h complexo, você pode dividir por h e olhar para o limite. Na verdade, eu passei por cima disso. Então, vamos dizer, a derivada do logaritmo nesse sentido é 1 sobre z também. Mas ela tem esse
esse probleminha sempre aqui. Tá? Bom, temos isso. Então, esse aqui vamos dizer, não vou entrar no logaritmo complexo, vou deixar ele para o cálculo 3. Na verdade a exponencial complexa, eu fiz questão de falar nela, porque ela aparece quando você estuda equações diferenciais, mesmo problema massa-mola, coisas assim, aparece a exponencial complexa, naturalmente. Então, coloquei ela na história, mas não estou querendo ir tão à frente nos complexos. Mas tem esse problema aqui da exponencial, faz isso, né? Bom, não sei se eu falo de integral logo. Vou falar uma coisinha assim. Tem um limite que quando a gente começa a estudar cálculo, a gente tem um limite de seno x sobre x, né? Isso tende a 1 quando x tende a 0. Eu queria dar uma rápida revisitada nisso, partindo de um princípio que o Arquimedes, quando estuda lá umas coisas de comprimento de arco, umas coisas assim, ele carteia a seguinte coisa: se você tiver acho que se tiver um segmento de reto e tiver uma poligonal assim, convexa, e outra assim, a que está por fora é maior que a que está por dentro. Ele joga isso como um princípio básico e estamos conversados. Isso, de certa forma, é o seguinte, quer dizer, se você pegar duas poligonais convexas, eu já comentei isso, mas queria comentar de novo, né? Duas poligonais convexas, uma por fora e outra por dentro, você sempre pode fazer o seguinte, ó, se você pegar de fora e prolongar um lado aqui, é claro que a de fora, esse pedaço aqui é maior que esse. Então você pode apagar isso e diminuiu. A de fora é maior do que isso que ficou. Agora você faz assim e, de novo, isso aqui é maior do que isso, então se você tirar isso, diminuiu. E agora você faz isso assim, e isso aqui é maior do que isso, então você apaga, diminuiu, e finalmente esse que sobrou aí é maior do que esse, então você apaga isso e diminuiu. Então você foi diminuindo a poligonal de fora, e no fim você ficou com a de dentro. Então a de fora é maior que a de dentro. O seno x sobre x, porque tem um problema, né? O x é o comprimento de arco. Como é que a gente vai definir o comprimento de arco? Entendeu? É uma coisa meio difícil. Uma maneira de definir comprimento de arco, quando a curva é parametrizada, é assim, né? Você tem a curva parametrizada de AB. Então aqui você tem C de A, C de B. Aí você parte isso aqui em pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pega os segmentos de reta. Então, para cada partição do intervalo, você tem uma poligonal aproximando a curva e, certamente, o comprimento da poligonal é menor ou igual que o comprimento da curva. Então, para qualquer partição que você fizer aqui do intervalo, você tem uma poligonal cujo comprimento é menor ou igual do que o da curva. Você diz que o comprimento da curva é o supremo dos comprimentos das poligonais que você obtém assim. Sabe o que é supremo?
Ouviram falar nisso em cálculo? O supremo é o cara que queria ser o máximo. Mas, pensa assim, quando você tem um intervalo, né, no intervalo 0, 2, o máximo é 2. Mas no intervalo 0, 2, não tem máximo. Mas você diz, o supremo é o 2. O supremo é o cara que deveria ser o máximo, mas eventualmente não está. Então aqui, toda vez que tem um conjunto de números reais que é limitado superiormente, você tem aqui os reais, aí você tem um conjunto assim, x aqui. Então ele é limitado superiormente. Se você pegar os caras que estão acima dele, eles formam uma semirreta. E essa semirreta começa em algum lugar. Esse algum lugar aqui é o supremo do conjunto. Então, seria isso. Você vai pegando as partições do intervalo, vai fazendo aproximações da curva por poligonais. Cada poligonal tem um comprimento. Esse conjunto dos comprimentos dá um conjunto assim. Supondo que ele seja limitado, o supremo é o comprimento da curva. Se ele não for limitado, você diz que a curva tem comprimento infinito. Vamos dizer, a gente tem um teorema que garante, vamos dizer, que se a curva for de classe C1, tiver derivada primeira contínua, então esse supremo existe, é único e é a integral da norma do vetor velocidade. Mas pensando assim, isso, pelo menos no caso convexo, deve funcionar bem. Quer dizer, o comprimento do círculo é razoável, né? Você vai partindo, vai pegando polígonos inscritos no círculo, que mais ou menos essa ideia daqui, vai olhando para os comprimentos desses polígonos e o supremo desses comprimentos, desses polígonos, deve ser o comprimento do círculo. Tudo bem, mas eu só queria pensar o seguinte, né? Imagina que você tem aqui um ângulo θ, se você botar aqui o raio 1, θ é esse comprimento de arco aqui. Então, se você pegar outro θ aqui para baixo, 2θ é esse comprimento aqui. Aqui é o seno θ, aqui é 2 seno θ. Isso aqui é uma poligonal, vamos dizer, com certeza o comprimento θ, 2θ, é maior que 2 seno θ. Aqui, θ é esse cara aqui. Agora, se você pegar aqui a tangente, em vez de pegar a tangente assim, pega a tangente assim, assim. Aí você tem uma poligonal que está por fora do arco. Quer dizer, qualquer poligonal inscrita aqui nesse arco, se você pegar qualquer poligonalzinha aqui, ela está dentro, né, ela fecha aqui e ela faz isso assim, e ela está dentro da poligonal que fecha com as duas tangentes aqui. Então, todas as aproximações para o 2θ são menores do que essa daqui. Então, você pode dizer, vou botar o maior ou igual aqui, que o 2θ é menor ou igual que 2 tangente θ. E aí você tem seno θ sobre cosseno θ, maior ou igual que θ, maior ou igual que seno θ. Pode inverter, aqui estamos nos positivos, né? Cosseno θ sobre seno θ é menor ou igual que 1 sobre θ, que é menor ou igual que 1 sobre seno θ. E aí, multiplicando por θ, você tem cosseno θ menor ou igual que seno θ sobre θ, que é menor ou igual que 1. E aí, quando θ tende a 0, isso vai para 1. Eu gosto de fazer essa demonstração assim porque eu acho mais honesta
do que aquela que usa área, porque aquela fórmula da área não foi demonstrada em lugar nenhum. Meio assim. Mas, bom, isso aqui é a ideia da aproximação. Onde é que entra a derivada aqui, né? Porque aqui, ó, você vai pegar caras da forma C de TI, C de TI, mais H. Então, aqui você vai ter... Você vai ter isso, né? Vamos dizer, você tem aqui o intervalo AB, aí você tem aqui TI, TI mais H. Na verdade, o TI mais H é o TI mais 1. Vamos fazer assim, né? C de TI menos 1, C de TI. Isso aqui é o C de T0, e esse aqui é o C de Tn, tá? B igual a Tn, A igual a T0. Aqui vai ser o TI menos 1, o TI. Então, a aproximação para o comprimento vai ser C de T1 menos C de T0, mais C, vou fazer o contrário, né? C de Tn menos C de Tn menos 1, mais C de Tn, mais etc, etc, mais C de Ti menos C de Ti menos 1, mais C de T1 menos C de T0. Aí você bota as normas aqui, e essa é a aproximação. Agora, esse cara daqui, ó, isso é igual a 1 sobre TI menos 1 vezes C de TI menos C de TI menos 1. Vou botar assim mesmo, C de TI menos C de TI menos 1 sobre TI menos 1 multiplicado por TI menos 1. E isso daqui tende para a derivada. Então, vamos dizer, se fosse aula de física, já estaria demonstrado, né? Porque você tem aqui, ó, somatório de I igual a 1 até N de C de TI menos C de TI menos 1 sobre TI menos 1 vezes TI menos 1. A soma dessas normas aqui. Obviamente, em física, você passa o limite quando n tende para infinito. Né? Isso aqui tende para a derivada, quer dizer, isso aqui tende para o C ponto de t. Isso daqui é o dt. E esse somatório é a integral de A até B. Então, essencialmente, essa é o link, né, dessa definição de comprimento de arco com uma coisa bastante razoável, que é dizer que você está integrando a norma do vetor velocidade. Também não vou preocupar em demonstrar, isso está demonstrado no livro, mas no caso da derivada ser contínua, a gente demonstra sem muito problema esse limite aqui. Então você tem essa passagem aqui para a integral.
Então nós vamos, quer dizer, começar também a explorar comprimento de arco, tem variação de ângulo, tem área, tem umas coisas agora que vão entrar com integral. Que elas são. Então, graças a Deus, não vamos além disso com a integral. Está só anunciado que a integral está chegando também.